Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Política de hoje, que recebe o vereador do Novo em Belo Horizonte, Braulio Lara, ele que vai bater um papo aqui com a gente hoje, falando sobre muitos assuntos, em Pampulha, motofaixa, população moradora de rua, em situação de rua na nossa capital e também muitos outros assuntos. Já aproveito para agradecer a sua presença com a gente, vereador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Muito obrigado, André, e muito obrigado aos telespectadores aí que sempre prestigiam o Café com Política. A gente está sempre antenado no Café com Política. É isso aí. Vereador, vamos começar aqui por um assunto importante para a nossa capital, um assunto histórico na nossa capital, um problema que parece que não tem solução, mas essa solução a passos lentos vem acontecendo, que é a Lagoa da Pampulha, a limpeza da Lagoa da Pampulha, enfim, parar de jogar esgoto na lagoa tão bonita, patrimônio histórico mundial. O senhor que trabalhou em duas CPIs em torno dessa limpeza para descobrir qual que é o problema, onde é que está travada essa limpeza. Queria que o senhor trouxesse as atualizações da questão da Lagoa da Pampulha para a gente, inclusive com Polícia Federal já envolvida e com servidor público afastado, suspeita de, digamos, que gerar problemas ali, né? Então, André, Pampulha realmente é um grande desafio de Belo Horizonte e eu venho atuando já desde lá de trás, participei de duas CPIs e ainda bem que a gente está vendo que essas CPIs estão dando resultado. Até porque quando a gente terminou o trabalho, 100% desse material foi encaminhado ao Ministério Público Federal, as investigações foram iniciadas e agora a gente está vendo realmente nessa ação recente da Polícia Federal, que foi na prefeitura, lacrou computadores, a gente sabe que ocorreram bloqueios em contas desses funcionários públicos investigados, inclusive. Então, eu fico bastante feliz de ver que as coisas estão dando resultado. Lagoa da Pampulha, que em mais de 10 anos aí que a gente investigou e nos últimos 20 anos já passa de 1,4 bilhão de reais de gastos para despoluir a lagoa, mas o que a gente vê quando a gente circula, dá uma voltinha nos 18 quilômetros de orla, a gente percebe aí que ainda temos muitos problemas, é esgoto chegando, é poluição, é uma lagoa, infelizmente, que fede e a gente tem que continuar lutando para recompor esse patrimônio histórico, cultural, que, André, não tem mais nenhum tipo de grau de proteção que falta para a Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha tem tombamento em todos os níveis, municipal, estadual, federal e reconhecimento internacional. E o que a gente vê é ela sendo agredida e políticas públicas que já gastaram muito dinheiro, o dinheiro indo pelo ralo e o resultado ainda não consolidado. Ô vereador, uma coisa que a gente fica sempre pensando, assim, imaginando, quais foram, porque são duas CPIs, eu tive lá na Câmara acompanhando o trabalho do senhor, acompanhando o trabalho dos parlamentares lá, para trazer as informações, para falar por que essa lagoa não é mais bem cuidada do que é atualmente. Quais foram os maiores entraves ou quais são as maiores barreiras que o senhor enfrenta para poder deixar aquela lagoa limpa, parar de jogar esgoto e a população começar a ver aquela lagoa como ela deve ser vista, como beleza, como um lugar que pode ser navegável, prática de esportes? Quais são as barreiras que o senhor mais encontra nesse caminho, nessa jornada? Se não tivesse tanto dinheiro envolvido, né, a gente poderia falar simplesmente de uma ineficiência. Mas uma vez que a gente já gastou tanto dinheiro e as coisas continuam como estão, a gente começa a ter os indícios claros de que há corrupção na Lagoa da Pampulha. Os contratos de tratamento das águas foram questionados desde o início, na primeira licitação que aconteceu em 2013. 2013, André, isso foi questionado, teve judicialização, mas a prefeitura foi bancando e protegendo as empresas que acabaram dominando esse contrato e ao longo do tempo foram fazendo renovações sem ter uma concorrência, sem ter uma licitação, abrindo margem para questionamentos, que é o que a gente aprofundou e viu. Um contrato, inclusive, que era de 15 milhões em 21, aumentar para mais de 22 milhões e meio de reais já em 2023, quando ele foi mais uma vez bancado pelos funcionários, pelos membros da prefeitura, da gestão de águas urbanas da prefeitura e que acreditam e falam na cara dura que só existe uma empresa no mundo capaz de resolver a poluição da Lagoa da Pampulha. E isso é mentira, porque a gente já viu e várias audiências públicas foram feitas, né, que existem outras metodologias, outras técnicas. A própria Fundação Cristiano Antoni, que é um órgão vinculado de professores da UFMG e que
deu relatórios dentro do escopo da administração pública, atesta que existem dezenas de tecnologias para resolver o problema da Lagoa da Pampulha, mas a prefeitura continua insistindo no erro e nisso o dinheiro vai indo embora. A gente infelizmente ainda vê uma lagoa poluída. Outro problema são os contratos milionários também de desassoreamento. Você imagina, André, um contrato que é para desassorear, colocar, despejar mais de 5 mil caminhões de pedra dentro da lagoa e deixar por lá, abandonado. Por isso que a gente vê aquelas estradas no meio da Lagoa da Pampulha, do nada. Por isso que a gente vê até hoje uma enseada do zoológico que está aterrada e que tinha como obrigação ter sido recomposto o espelho d'água. Porque a lagoa ela não pode ser só um pedaço pequeno em frente à igrejinha da Pampulha. A lagoa é um todo, são 18 quilômetros. E o que a gente viu é a prefeitura tentando mascarar uma situação e deixando, na verdade, o nosso patrimônio que é tombado ser dilapidado. Então, assim, a gente está certamente diante de um dos maiores esquemas de corrupção envolvendo um bem tombado na nossa cidade. Ô vereador, pelo que o senhor falou aí, o que dá a entender para a gente é que a Lagoa Suja rende dinheiro para muita gente, né? Não só rende, como a gente está vendo que as investigações estão batendo na porta. Então, assim, eu espero que o prefeito Álvaro Damião tome providências e afaste todos os indiciados no nosso relatório da CPI. Por que isso é importante? Porque não adianta você pegar e aplicar as mesmas metodologias, técnicas, percepções para chegar e achar que vai ter resultado diferente. Não, vai ter os mesmos resultados e muita coisa essa turma que está há décadas. Porque já passaram por diversos governos. A gente está falando de pessoas que estão desde Lacerda, Calil, Fuad e agora no governo do Álvaro Damião. Nós temos que realmente o quê? Afastar todos que estão indiciados, né, para que sejam, de fato, afastados da gestão, das diretrizes da Lagoa da Pampulha e, obviamente, que respondam na justiça e perante as outras autoridades sobre os atos que foram firmados no passado. Mas o que não dá é para a gente ter uma lagoa sendo cada vez mais sacrificada, mutilada e arrancando dinheiro do bolso do Belo Horizontino. Até pouco tempo atrás, o atual prefeito Álvaro Damião era colega do senhor lá na Câmara dos Vereadores, né? Pessoa com quem o senhor convivia diariamente. Agora, depois dele assumir a prefeitura de Belo Horizonte, especificamente sobre a Lagoa da Pampulha, como é que estão as conversas, o diálogo com o prefeito? Então, eu tive o cuidado de procurar o prefeito, levá-lo inclusive a conhecer, né, esses processos todos, né? Então, eu tive dentro do gabinete do prefeito explicando para ele detalhadamente cada um dos aspectos que foram investigados na CPI da Lagoa da Pampulha, porque lá na época da CPI 2, o então vereador Álvaro Damião, ele era até um suplente, mas ele de fato não participou ativamente. E eu acho que, como hoje a pessoa que está com a caneta na mão, que está com a bússola da cidade na mão e que vai realmente tomar as decisões corretas, precisava de saber. Então, assim, lamento naturalmente os estímulos chegarem via Polícia Federal, via Ministério Público Federal, mas ele tem a chance de corrigir a rota da Lagoa da Pampulha e a gente atingir os resultados desejáveis. Veja, André, que na época da CPI eu alertei para muitos problemas, muitas situações operacionais que a prefeitura não administra bem. Sabemos que a lagoa ela faz parte de uma bacia que extrapola os limites de Belo Horizonte e uma grande parte está em Contagem, mas o quintal é de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte tem que entrar nessa briga para valer, né? Exigindo que Contagem tome as medidas para impedir que os esgotos venham pelos córregos. Ela tem que, de fato, trabalhar para que não hajam mais invasões em terrenos que estão dentro da bacia da Lagoa da Pampulha e que jogam dejetos, esgotos na bacia. Tem que exigir dos imóveis que estão em ruas, que já têm as ligações da Copasa, que as pessoas joguem o esgoto na rede da Copasa e não nos cursos d'água, igual a gente sabe que tem. Então, de aproximadamente 10 mil imóveis com ligações incorretas e, em alguns casos, clandestinas, a gente sabe que 2 mil estão em BH, 8 mil em Contagem, aproximadamente. A vigilância sanitária tem que notificar, multar e realmente coibir todos aqueles que estão praticando irregularidades com relação à preservação do nosso meio ambiente. Ou seja, a gente tem em BH
muita gente cometendo crime ambiental, mas sem fiscalização devida da prefeitura, a coisa vai passando. E aí a conta fica para pagar, porque você tem que resolver o problema depois que ele já está dentro da lagoa, e não que ele estivesse sendo barrado de entrar na lagoa. Eu acredito, André, que nós temos que ter dispositivos que protejam, criar um cordão de proteção em todos os afluentes da lagoa para que o esgoto não chegue na lagoa. Ali na Enseada da Garça mesmo é uma vergonha. Vem um córrego Olhos d'Água que está vindo ali próximo daquela invasão do Dandara, e até hoje o que a gente vê é lixo e esgoto correndo naquele córrego lá, poluindo a lagoa. Por que a gente não tem uma estação de tratamento antes desse córrego desaguar na lagoa? E isso eu estou falando de um dos exemplos, mas são 8 afluentes na lagoa. Apenas 2 são contemplados por uma ETAF, e que mesmo assim, se você for lá, você ainda vai ver o canal ali próximo da Toca da Raposa, cheio de resíduos, cheio de material de assoreamento, que podia muito bem ser retirado no momento de seca, né? Mas não, parece que vão esperar vir as chuvas e tudo vai entrar de novo para a lagoa, para bancar, sim, talvez contratos milionários para retirada desse sedimento depois. É uma vergonha. Ô vereador, o senhor que abraçou essa causa já há bastante tempo, já há vários anos, pode-se dizer, né, que abraçou essa causa da Lagoa da Pampulha. O que as pessoas muitas vezes perguntam é quando é que a gente vai ver aquela lagoa limpa. Limpa totalmente é muito difícil, a gente sabe disso, que é muito complicado. Mas aquela lagoa, por exemplo, navegável, muito tem se falado, muita gente está falando aí, até o fim do ano. Disseram aí há um tempo atrás que até o fim do ano a lagoa seria navegável, praticar esportes náuticos ali, mas dentro dessa perspectiva, já com os resultados das CPIs, já com resultados também agora da ação da Polícia Federal, de todas essas iniciativas para acabar, sanar esses problemas da Lagoa da Pampulha. Só tem uma previsão de quanto tempo a gente consegue ver aquela lagoa para falar assim, ok, colocar uma placa lá, ok, o nosso trabalho está pronto? Eu não tenho como falar em prazos, mas eu gostaria de ver isso nos próximos 5 anos. Eu acho muito temerário essa decisão de permitir navegação na Lagoa da Pampulha sem garantir, né, que a qualidade da água esteja em conformidade com as normas, visto que é notório e a gente consegue perceber isso de forma muito evidente que continua entrando poluição, continua entrando esgoto na lagoa. Então, talvez a prefeitura está falando disso, o governo do estado está falando disso, lendo o relatório de gente que está indiciado, que gente que está aí recebendo a Polícia Federal na porta. Quem está testando, então, que a água da lagoa está boa? Sendo que qualquer belo-horizontino vai lá e afere o que a gente está falando de forma visual. Não precisa de ser um químico para perceber que a gente ainda tem poluição. Eu vejo que, antes de falar em navegação, tem que se ter cautela e garantir primeiro a segurança das pessoas. Agora, já passou da hora disso de fato acontecer, uma vez que já são bilhões de reais que já foram ali na lagoa. Então, assim, espero que a gente tenha esse contrato de tratamento das águas encerrado, que ele seja realmente interrompido imediatamente, porque ele é objeto de crime. Ele é, de fato, um contrato que foi feito com corrupção, que não atendeu às normas. E a gente tendo essa possibilidade do contrato encerrado e que novas empresas participem de uma concorrência ampla, certamente a gente vai ver que existem outras soluções mais baratas, inclusive, e que vão entregar um resultado bem mais rápido ao belo-horizontino. Esse é um problema sério da nossa capital, um problema que vem muita gente trabalhando para resolver, mas a gente também tem outras questões na nossa cidade e o senhor também toma frente em outros pontos que interessam aos moradores daqui da nossa capital e interessam também as pessoas que têm mais dificuldade. Pessoas que, em situação de rua, por exemplo, são pessoas muito vulneráveis, que têm sempre muita dificuldade, e existem algumas que passam por um problema sério, problemas sérios de dependência química, pessoas que mal conseguem se comunicar, mal conseguem dizer onde estão, mas estão ali com dependência química. E há um assunto muito polêmico, que o senhor também conduz esse tema constantemente, e agora mais recentemente a questão da internação compulsória de dependentes químicos de Belo Horizonte. Explica pra gente qual é essa ideia, como é que vai funcionar, qual é a razão de fazer isso. É mais seguro, a pergunta, essa pessoa ficar na rua cheirando cola, thinner, usando crack, ou é mais seguro essa pessoa ser levada com cuidado, naturalmente, para uma clínica, para um ponto de recuperação? Acho que até a própria pergunta já deu
deu a resposta. Mas como é que está essa questão das pessoas em situação de rua na nossa capital? Então, é mais uma pauta que pouca gente tem coragem de enfrentar ela de forma racional e de uma forma efetiva. Aqueles que acreditam que a pessoa tem que ser cuidada na rua, eu tenho certeza que, na verdade, estão garantindo que aquela pessoa morra por lá. E não que ela vai ser cuidada lá. A rua é um ambiente hostil. Eu sempre repito, morar na rua não é normal. E Belo Horizonte é uma cidade que tem um orçamento poupudo na assistência social, que tem vários equipamentos de assistência social. Por que essas pessoas não estão sendo encaminhadas para esses serviços? Ou melhor, por que uma pessoa dependente química que não consegue mais nem sequer responder por si não pode ser internada? Ou melhor, ela tem a escolha de não ser internada? Então assim, André, eu fui muito atacado quando eu fiz essa proposição. Foram duas proposições que conectam com a temática de morador de rua. Um é esse projeto de lei que trata da internação involuntária e o outro é o projeto de lei que trata da desobstrução das vias públicas. Falando primeiro da internação involuntária. O Braulio não está inventando nada de novo, não. Isso já está previsto na Lei Nacional de Drogas. O que a gente está trazendo como proposição legislativa municipal é exigir que a prefeitura implemente a internação involuntária. Agora, não é juntar meia dúzia de pessoas e definir quem é que vai ser internado ou não vai ser internado, não. A gente está falando de pessoas que precisam de cuidados médicos, psiquiátricos. Então, quem vai decidir se vai internar ou não vai internar é médico. É psiquiatra, é quem trabalha com isso. Mas a gente tem visto na nossa cidade pessoas que não têm a mínima condição de continuar da forma que estão e estão sendo negadas a um tratamento psiquiátrico. Inclusive fizemos uma audiência pública onde as falas assim são chocantes de médicos e pessoas que trabalham com isso, falando o seguinte: em Belo Horizonte, o sistema de psiquiatria não pode atender o cidadão belo-horizontino, não. O Hospital Raul Soares está sendo impedido de atender alguém de Belo Horizonte por causa de correntes ideológicas que falam que esse tipo de tratamento não é adequado. Então existe uma grande discussão que é uma discussão médica e a gente está trazendo de fato essa questão à tona, porque não adianta você ficar vendo pessoas dependentes de drogas e outras substâncias largadas na rua, sendo negadas o direito delas de serem tratadas, né? Tem a questão das comunidades terapêuticas, tem muita gente fazendo um trabalho sério e que está sendo praticamente aí colocado como vilões da história. Só que essa turma que fala mal o tempo inteiro dessas visões, essa forma realmente de você dar alternativas de tratamento psiquiátrico, tratamento para essas pessoas, são os mesmos que defendem que a pessoa fique na rua, que ela tem o direito, às vezes, de inclusive não ser hospitalizada, que ela pode ir e voltar quantas vezes ela bem entender. E a gente viu relatos aí de pais e mães que os filhos foram levados para um sistema de saúde e na hora que vê o cara sumiu, fugiu, não sabe onde que está. Então a gente precisa de realmente fazer com que o que já está previsto na Lei Nacional de Drogas seja implementado, que é a internação involuntária. Inclusive o termo técnico correto é esse, internação involuntária. Porque não é uma internação compulsória, não é sair passando na rua. Acho que eu até usei internação compulsória. Mas assim, é só para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, porque eu fui atacado por diversos militantes, né, progressistas, esquerdistas, falando que a gente está nazista, higienista e outros adjetivos para desqualificar uma discussão séria igual a gente está trazendo, é o mínimo. Tem um padre que defende a Cracolândia lá em São Paulo, ele postou minha foto lá e me botou um monte de gente me atacando lá na internet. Eu fiquei mais de uma semana respondendo mensagem, desqualificando o nosso trabalho, a nossa forma de ver o mundo. Mas essa turma administra a assistência social de Belo Horizonte desde a década de 90. Desde 93, com o governo do PT do Patrus Ananias, são os mesmos que direcionaram as políticas de assistência social da cidade até agora. Então, é uma cultura que está realmente entranhada, mas ela não está entregando resultado. Veja que Belo Horizonte, em alguns anos, aumentou mais de 50% o número de pessoas em situação de rua. Tem notícias da imprensa aí que falam de mais de 14 mil, 15 mil pessoas.
Mas se é 10 mil, se é 15, né? A prefeitura contratou um estudo que falou que era 5. Mesmo assim, enquanto tiver gente na rua, a gente não pode sossegar achando que está normal e ficar romantizando esse caos humano que está sendo estabelecido debaixo dos nossos olhos. Então, eu defendo uma política que consiga realmente resgatar essas pessoas, tratar das que têm que ser tratadas, encaminhar aquelas que precisam de ser encaminhadas, resgatar a dignidade dessas pessoas, principalmente pelo mercado de trabalho. Então, a gente defende uma visão realmente humanista, mas objetiva, uma visão que restaure o ser humano e não de preservar essas pessoas na miséria, a verdadeira indústria da miséria que vira palanque político para muito esquerdista aí. Que muita gente acaba, às vezes, fazendo de conta que o problema não existe, não toca naquele assunto, mas ele não deixa de existir por causa disso, né? A gente vê em Belo Horizonte, em vários pontos da capital, embaixo de viadutos, em esquinas, onde há marquises ali, pessoas que até obstruem a passagem de outras pessoas ali. É uma outra questão a ser revista também, porque hoje está em vários pontos da capital, em vários pontos da nossa capital, a gente tem essas pessoas que estão ali obstruindo calçadas, obstruindo... longe de dizer que precisa tirar, precisa fazer alguma coisa de alguma forma drástica, mas o fato é que em vários pontos da nossa cidade a gente tem pessoas que moram na rua e obstruem a passagem de outras pessoas que muitas vezes têm que passar pela rua ali por causa de barracas, né, de pequenos acampamentos que são montados em vários pontos da capital, né? As pessoas precisam de ser respeitadas em igualdade de condições. A lei tem que valer para todos. O que está acontecendo na nossa cidade, mas no nosso país como um todo, é que se a pessoa estiver num nível de vulnerabilidade social, passando por uma situação realmente extrema de dificuldade, me parece que ela é isenta de cumprir de fato as demais obrigações da cidade. André, se você quiser construir uma casinha no passeio, você não pode. É o óbvio. A gente tem os lugares onde as pessoas podem construir as suas residências. Isso é organização do espaço urbano. Hoje, uma pessoa em vulnerabilidade, ela vai lá e bota uma barraca debaixo da janela do outro e vira um intocável. O outro constrói uma barraca, começa até a fazer ponto de comercialização de drogas do lado da loja de uma pessoa que paga o IPTU e que está ali tentando também sobreviver com o seu negócio, com o seu comércio. E essas pessoas não estão sendo respeitadas. Por quê? Esses moradores de rua viraram intocáveis. Mas a grande questão não é você não ter um coração humano e perceber aquilo ali, não. É porque você vê que na cidade existe o serviço social, existe a saída para essa pessoa, existe uma forma de você conduzir ela para o serviço correto. Cabe a ela, então, pegar e refutar qualquer tipo de condução da política pública de assistência social. Está errado. Agora, me parece que falar que isso está errado, tem um monte de gente que acha que isso é higienismo, que é não sei o quê, e vem falando um monte de abobrinha, mas vão resolver. O cidadão, ele está tirando o direito de um cadeirante passar no passeio, ele está tirando o direito de um cego transitar no passeio, ele está tirando o direito de um comerciante poder, de fato, ter um ambiente ali para receber seu cliente. E aí, o que nós vamos perceber na nossa cidade? Regiões que vão ficando extremamente degradadas. Lagoinha, Barro Preto, Centro, Savassi e posso citar diversas outras. Agora, será que está certo? Será que é complicado a gente falar da gente ter uma cidade organizada? Então, assim, eu sei que tem até promotor que defende que a pessoa pode ficar vivendo debaixo do viaduto. Eu acho um absurdo, porque você está, na verdade, criando um caminho para essa pessoa, o pior de todos, né? Sofrer na rua, sofrer todos os tipos de violência e aí sim ter os seus direitos desrespeitados. Eles falam que protegem direitos, mas eles estão, na verdade, colocando essas pessoas praticamente sentenciadas a uma vida miserável. O que a gente defende é o contrário. A gente defende que existem os serviços públicos e eles são justamente para tirar essa pessoa do local inadequado e que eles sejam conduzidos para uma restauração de vida digna. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O que está acontecendo em Belo Horizonte na temática de morador de rua é muito equivocado e é uma corrente ideológica que administrou essa pasta durante muitos anos. Então está na hora de refletir, reposicionar os rumos, mas na Câmara o meu papel como vereador é de trazer a pauta. Por isso os projetos de lei que já vão chegar para votação em plenário.
Pois é, vereador, de um assunto difícil para o outro, é só pulando. Só confusão. Pampulha, moradores em situação de rua, e agora um outro também, que não teve jeito, o crescimento do número de motocicletas em todas as cidades, sobretudo na época da pandemia, e agora continua crescendo também, com essa uberização muito grande, muita gente trabalhando de moto nas ruas, só que elas estão todas misturadas com os carros. Os próprios motociclistas são os que mais estão em risco, porque não é a pessoa que está dirigindo o carro. Se ele bater a perna, ele perde a perna. A gente pode perder um retrovisor, amassar o carro. A motofaixa pode se tornar uma realidade em Belo Horizonte também. A gente está com pouco espaço, tem muito carro, mas é preciso redividir e o senhor também está com planejamentos e com trabalhos para esse assunto que é tão importante, que a gente sabe a necessidade que a gente tem das motocicletas nas ruas da nossa capital, de todas as outras, são importantes para entrega, para locomoção mesmo, é excelente, bem mais barato, gasta menos combustível, motocicleta é uma ótima, só que do jeito que está, chegou no limite. Eu acho que já até passou um pouco. Como é que estão os projetos do senhor em relação à instalação, à criação, né, de motofaixas aqui em Belo Horizonte? Nós vimos no início desse ano uma tentativa do Ministério Público do Trabalho tentar proibir que as pessoas trabalhassem sobre motos na nossa cidade. Acabar com os moto-apps, né? E isso teve uma reação muito grande de toda essa classe, né, que se sustenta e que trabalha sobre duas rodas. Essa é uma parte das pessoas que fazem o uso da moto diariamente, porque a gente tem as pessoas que vão e voltam aos seus trabalhos, nós temos as pessoas que vão e voltam para estudar, nós temos as pessoas que simplesmente estão transitando num trânsito extremamente caótico. A motofaixa é um desses equipamentos de segurança que organiza o trânsito. Eu diria o seguinte, o corredor de motos já existe. Quando um trânsito está congestionado, as motos já fazem o tráfego pelos corredores. E o que é a motofaixa? É, de fato, estruturar, pintar, sinalizar para que esse corredor das motos seja respeitado como uma faixa preferencial. Então não é uma faixa exclusiva, é uma faixa preferencial onde os motoristas de carro vão se posicionar melhor, onde as motos vão se posicionar melhor, e isso vai reduzir e reduz muito os acidentes de trânsito das motos. A primeira implementação foi em São Paulo, e eu tive a oportunidade que, por coincidência, eu fui a um evento do Partido Novo em São Paulo, e quando eu estava indo para o aeroporto, eu vi a motofaixa pintada e falei, uau, é isso mesmo, é isso que precisava, é isso que a gente quer. E então, há 2 anos atrás, a gente começou a pautar isso como audiência pública. Inclusive, na época, nós chamamos a Companhia de Trânsito de São Paulo, a CET, para falar, né, sobre o que estava acontecendo. E a liberação que São Paulo tinha, experimental, era a única que tinha no Brasil. Então, aos poucos, outras cidades foram obtendo essa autorização para implementar a motofaixa. Em Belo Horizonte ainda não aconteceu porque não tinha a verba. E aí eu fiz o encaminhamento de verba impositiva para que a motofaixa saia do papel. Então hoje Belo Horizonte tem o dinheiro alocado para implementar a motofaixa. Somada, inclusive, uma indicação que eu faço questão de fazer essa menção aqui, porque a CDL tem uma câmara de discussão da Câmara das Duas Rodas, tem um projeto maravilhoso, se chama Projeto Andisseguro, e que eles contribuíram, inclusive, numa audiência pública dessas de indicação popular, com mais R$400 mil que foram alocados no orçamento municipal. Então a gente tem quase R$1 milhão destinados para implementar a motofaixa. A gente espera que a primeira motofaixa de Belo Horizonte seja implementada na Avenida Tereza Cristina, desde ali do viaduto Itamar Franco até chegar na divisa de Contagem. Então, é uma primeira implementação. Existe sim uma dificuldade em Belo Horizonte dos espaços das vias, mas eu acredito que BH vai ganhar muito e as pessoas que andam de moto vão ter mais segurança para transitar. É óbvio que motocicleta, o para-choque já é a própria perna, mas tudo que for possível para aumentar a segurança das pessoas no trânsito tem que ser feito. Isso salva vidas.
A gente tem. E esse trecho que você falou, inclusive, ele entre o viaduto Itamar Franco até ali, chegando em Contagem, já dá para ter uma noção ótima de como é que vai funcionar, tanto para quem está de moto quanto para quem está de carro também. A pessoa já vai, olha, vai funcionar assim. É mais segurança não só para o motociclista, mas para o motorista de carro também, porque organiza o posicionamento das faixas e principalmente nos momentos onde há mais um trânsito mais denso, mais intenso, né, nos horários de pico, né, as motos continuarem ali passando, e isso tudo vai facilitar não só a dinâmica do trânsito, mas principalmente, né, reduzir o número de acidentes e trazer segurança para todo mundo. Vereador, ao longo dos anos, agora já mudando de assunto também, eu explorar bastante o senhor aqui, uns assuntos interessantes para a nossa cidade, fundamentais para a nossa cidade. Passar dos anos, a gente teve 20, 30 anos atrás, o início das TVs a cabo. Aí começou fio. Nossa. Aí foi juntando, é fio, é telefone, é cabo, aí é fibra ótica, não sei. De repente a gente olha para cima em Belo Horizonte, a gente a pé ou de carro, é fio pendurado, fio caindo, fio arrastado. Muitos que não tem, provavelmente, como o senhor já vem trabalhando com isso, que já não tem mais utilidade nenhuma e estão ali, esses fios estão ali há anos e anos parados, ocupando espaço e colocando em risco também, até motociclistas que a gente estava falando, pedestres, a gente vê em várias regiões da nossa cidade, e há uma necessidade de uma modificação aí também, de uma limpeza. A gente vê que já tem sido feito um trabalho, a gente já repara muita gente trabalhando na limpeza, algumas empresas ali trabalhando para retirar viação que está inútil. Como é que estão os trabalhos na Câmara dos Vereadores para tornar isso lei, tornar isso regra e fazer com que os nossos postes aqui, os fios, sejam reorganizados, reorganizar essa bagunça de fiarada que está espalhada aí pela nossa capital? Nossa, André, mais uma das minhas brigas. Só falando de coisa aqui. Pois é. Foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei quando eu fui eleito vereador. Em 2020 eu fui eleito a primeira vez e em 2021, então, eu apresentei o primeiro projeto de lei para resolver o problema dos fios e cabos partidos. Esse projeto tramitou, passou por comissões, foi para votação em primeiro e segundo turno, todos os vereadores votaram favoravelmente, então foi unanimidade, e aí começam as tretas. Nós, do nada, recebemos um veto do prefeito, e o prefeito, na época o Fuad. E aí eu falei, peraí, mas por que está vetado e tal? E fomos buscando os argumentos e o fato é que a Câmara derrubou o veto do prefeito. Então o projeto de lei vira lei por meio da presidente da Câmara. Ela sancionou a lei e ela tinha 6 meses para entrar em vigor. Quando chegamos no início do ano de 2023, no início do ano de 23, a prefeitura, em vez de já começar o trabalho para chamar as empresas de telecomunicação, principalmente, CEMIG, chamar todo mundo na mesa para resolver o problema, o que eles fizeram foi entrar na justiça e conseguiram uma liminar suspendendo a lei. Nós passamos o ano de 23 inteiro esperando uma decisão do Tribunal de Justiça. E qual que foi a decisão? Confirmando a nossa lei, porque era uma lei que trata de posturas municipais. Falei, agora vai, né? Como se não bastasse, quando a gente entra no ano de 2024, a gente vê a prefeitura, ao invés de botar a mão na massa e começar a resolver o problema, botar todo mundo na mesa, eles foram ao STF e por minúcias, detalhes, tentaram e conseguiram enquadrar como se a gente estivesse invadindo matéria de telecomunicações, portanto, como se tivesse competência federal, e a lei municipal então caiu por uma decisão do STF. Foi ridículo, na minha opinião, porque não entenderam que um fio partido, rompido no poste, não passa sinal de telecomunicações. A gente está falando de fiação que está rompida, que está virando lixo. E essas fiações... literalmente. Exatamente. Do lado da câmera ali... Não, se você começar a observar... Sabe aquela brincadeira que a gente faz com criança quando os meninos estão muito ansiosos no carro, na viagem, você fala assim, vamos contar quantos carros azuis vai passar, aí você começa a observar. E aí, na hora que você foca, você começa a ver que tem um monte de carro azul andando. Começa a contar quantos fios partidos você viu no trajeto do trabalho para casa ou vice-versa. Você vai ficar horrorizado. E aí é fio que está enrolado no poste, que está solto no passeio, que está enrolado em placa de trânsito, preso na árvore e que não está passando mais sinal nenhum. Só que hoje, André, as empresas recebem só para colocar um novo fio. A empresa não recebe para tirar fio. E aí começa a acumular aquele tanto de lixo aéreo nas nossas fiações. Alguns pegam e falam assim, vamos enterrar tudo. Não dá para enterrar tudo, porque é antieconômico. Não tem como um vereador propor uma lei que vamos enterrar toda a fiação de Belo Horizonte. Não tem jeito.
Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é a fiação que está rompida e inservível precisa de ser corrigida. Quem tem o poder de mandar fazer? Eu entendo que é o síndico. O síndico da cidade é o prefeito. Então, a legislação que a gente está propondo, eu protocolei ela de novo, alterando as vírgulas que pediram para alterar, para ninguém falar que a gente está tratando de matéria de telecomunicações. O nosso objetivo é que o prefeito exija o cumprimento do Código de Posturas no quesito cabeamento aéreo, que já está lá previsto. As empresas têm que identificar cabo, tem toda uma disposição que já está normalizado. Mas quem não fizer a remoção desse material inservível vai ser multado. E esse é o instrumento jurídico que a gente está dando para o prefeito. E, por outro lado, a população passa a focalizar as reclamações na própria prefeitura. Porque o que a gente quer é o cidadão vendo um fio partido em qualquer lugar, notifique a prefeitura por meio dos canais que a prefeitura já tem, tipo telefone 156, aplicativo ou entrando no site pbh.gov.br, notifica que ela viu uma fiação rompida, a prefeitura vai juntar essas reclamações todas e vai sentar na mesa com as empresas de telecom e organizar uma força-tarefa, um mutirão, organizar junto com a CEMIG o que for necessário, mas a gente vai ter que ir fazendo mutirão de limpeza da cidade, mutirão de remoção de fios e cabos partidos. Se o fio estiver esticado lá bonitinho, é muito difícil, na verdade, você perceber se ele está sendo usado ou não. Mas o que está rompido é muito fácil de perceber e é esses aí que são os alvos desse projeto de lei. Então também é mais um que já está tramitando, já vai para segundo turno, em breve a gente também vai estar votando na Câmara e mais uma vez eu espero que a Prefeitura assuma realmente esses problemas urbanos que a gente vivencia para resolver e não para enrolar igual eu vi nas administrações passadas. É isso, a cidade é a nossa casa, afinal de contas, né? E os vereadores estão aí exatamente para ajudar a gente a tomar conta da nossa casa, ver os problemas que estão na nossa casa, e são esses, às vezes são problemas que aparentemente são simples, mas precisa bater cabeça para tentar resolver. Agora mudando aqui para a gente finalizar, vereador, o senhor, como eu estava falando, né? Aqui em casa, aqui trabalhando em casa, aqui na nossa cidade, mas o senhor está com pretensões um pouco mais altas para o ano que vem aí, de alçar voos, um cruzeiro mais alto um pouco aí. O senhor já está certo? O senhor pretende se candidatar à Assembleia? André, na verdade, eu já fui intimado, né, pelo Partido Novo a disputar ano que vem a eleição. É a candidata a deputado federal. Federal. Sabendo que o nosso país precisa de pessoas que tenham postura, que tenham um pensamento, no caso nós defendemos pensamentos conservadores, liberais, de direita, e então disputar a eleição em 2026 é uma missão e eu recebo ela com muita sabedoria, porque a gente sabe que todo esse trabalho que a gente ficou aqui um tempão conversando, né, de enfrentamento em CPI de Lagoa da Pampulha, teve a CPI Pop Rua também, que eu fui o presidente. Tivemos a CPI dos ônibus, mobilidade urbana, que é outro tema. Eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de BH. Então, Belo Horizonte é uma das cidades mais importantes do país. É uma cidade onde nós temos uma das maiores bancadas de vereadores do Partido Novo. Então, a gente sabe da responsabilidade do nosso trabalho aqui e como isso tem reverberado para o país inteiro. É muito comum eu receber ligações, mensagens de outros políticos, outros vereadores e até deputados de outros lugares, né, de outros estados, inclusive, para entender como são os nossos projetos, pedindo para a gente compartilhar todo esse conhecimento, esse legado que a gente está deixando. Então, eu recebo com sabedoria esse convite para disputar a eleição de 2026 e acredito que a gente vai realmente mostrar que é possível fazer diferente, de fazer de uma forma firme, séria, mas combativa, para a gente realmente mudar os rumos do nosso país. Então, assim, é um desafio, mas por enquanto o foco é BH, logicamente, a gente está trabalhando aqui pela nossa cidade, mas sabendo aí que a gente pode contribuir de uma forma maior também num ambiente mais macro, próximo das decisões de Brasília. Vereador Braulio Lara, do Partido Novo, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do Café com Política. Mais uma vez, a gente espera sempre o senhor aqui. Muitíssimo obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição aqui para agregar no Café com Política. Eu sempre acompanho os programas que vocês colocam nas redes sociais, na internet, e eu tenho certeza que o tempo faz a diferença, mostrando nesse quadro aqui os problemas reais que afligem o dia a dia do cidadão. Então contem comigo e agradeço o convite. Estaremos sempre aqui também, quando precisar. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por participar com a gente aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal de O Tempo no YouTube e fazer parte de uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas que já estão inscritas aqui com a gente. Até o próximo Café com Política.